Um texto muito conhecido, que é pregado em muitos dias das mães, que está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Eu quero falar sobre o amor da mãe verdadeira, o amor da verdadeira mãe. E 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, que diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida por compaixão materna, exclamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, e ela expressa aquilo que o Senhor quer falar ao coração humano, e principalmente, especialmente às mães nesta manhã, aos filhos nesta manhã, e também a toda a Tua igreja. Fale o nosso coração, revela para nós o Teu querer e a Tua vontade através da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, amém. É interessante a gente notar 2 coisas aqui nesse texto. Primeiro, que a Bíblia não esconde o passado das pessoas. Aquelas mulheres eram 2 prostitutas, e a origem delas não impediu que pelo menos uma delas expressasse, demonstrasse o mais puro, o mais verdadeiro amor de uma mãe. Ou seja, não é o passado que define uma mãe, mas é o quanto ela ama o seu filho, é o amor que ela sente pelo seu filho. Talvez há mães que não tenham um passado muito bom, talvez há mães que tenham um passado que se envergonham da sua dor, da humilhação, talvez até mesmo da privação que enfrentou no passado, mas o seu valor diante de Deus não está naquilo que ficou para trás, mas o seu valor está naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, na vida do seu filho hoje. Amém, queridos? Segunda coisa, que essas mulheres tinham acesso ao rei. O que será que isso comunica? Que isso fala para nós? Isso fala para nós que Deus,
O nosso Deus é um Deus totalmente acessível a todos, inclusive as pessoas marginalizadas, desprezadas, esquecidas, desacreditadas, feridas. É um Deus acessível. O palácio real, a corte real, não era somente para os ricos e os nobres. Sabe o que diz Tito? No capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, ou se manifesta salvadora a todas as pessoas, a todos os homens. A graça é acessível a todos os homens, a todas as pessoas. Amém? E quando nós vemos esse texto, vem uma primeira afirmação: a verdadeira mãe conhece seus filhos. Não é verdade? A mãe conhece os seus filhos. Veja o versículo 21 na parte B: quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. O Charles Spurgeon, ele diz algo muito importante: eu aprendi mais sobre o amor de Deus aos pés da minha mãe do que em todos os livros de teologia que eu já li. Não é? Tem uma coisa que a gente precisa reconhecer: a mãe conhece o seu filho só de olhar. Bateu o olho no filho, ela já conhece, né? Pode estar todo mundo enganado, mas parece que a mãe sente, né? A mãe sente. Você já ouviu alguma mãe dizer assim: eu conheço o meu filho, eu conheço a minha filha como a palma da minha mão. Ninguém conhece eles melhor do que eu. A mãe conhece. A mãe conhece seu filho só de bater o olho. Não é verdade, mães? Não é? A cena aqui diante do rei é muito interessante, é bastante interessante. Nós temos aqui duas mulheres, uma criança viva, uma criança morta e nenhuma testemunha. Como é que resolve um negócio desse? Como é que o rei resolveria uma coisa dessa? Não tinha DNA, não tinha câmeras, mas tinha uma coisa que não podia ser falsificada: o amor genuíno de uma mãe pelo seu filho. Isso não podia ser falsificado. Embora não tivesse evidências, não tivesse DNA, nem câmeras, nem nada, mas o amor genuíno de uma mãe não pode ser falsificado. Aquela mãe verdadeira soube no mesmo instante que ela bateu o olho no menino, olhou para aquela criança logo pela manhã, ela disse assim: não, esse menino, essa criança não é aquele a quem eu dera a luz. Fazendo aqui, eu gostaria de fazer aqui uma aplicação para os filhos, para todos os filhos, principalmente os adolescentes e os jovens. Quantos são aqui os filhos, adolescentes e jovens? Levante sua mão assim. Isso, filhos, adolescentes e jovens. Opa, olha aí, que legal. Muito bem. Então eu queria falar para você, você lembra, sabe aquela vez que a sua mãe disse assim: não estou te conhecendo, menino, não estou te conhecendo. Sabe que na verdade o que ela quis dizer? Você não é assim, esse não é você, você não é desse jeito, você está sendo levado, influenciado por alguém ou alguma coisa, alguma má companhia, sei lá o que, mas esse não é você. Quando ela diz: eu não estou te conhecendo, não estou te conhecendo, sabe por quê? Porque a sua mãe te conhece.
Sua mãe te conhece, ela sabe o jeito de você entrar para dentro de casa. Pôs o pé dentro de casa, ela já vira para o marido e fala: ixi, aconteceu alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa na escola, aconteceu alguma coisa na rua, aconteceu alguma coisa no trabalho. Ela já olha, né? Ela conhece o jeito de falar, o jeito de olhar. A mãe conhece, parece até que ela sente. Conhece as qualidades e também conhece os seus defeitos. Ela conhece a gente muito bem, não é verdade? Parece que ela tem um sensor, sei lá o que, tem um senso, não sei, mas a mãe conhece de alguma maneira muito bem seu filho. Então essa mulher, ela diz: quando eu olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, o filho que eu dera à luz. Não era o meu filho. Irmãs, talvez o seu filho hoje esteja em silêncio, talvez o seu filho esteja fechado, talvez ninguém consiga adentrar o coraçãozinho do seu filho, ninguém consiga entender bem ele, mas Deus deu a você algo que só você tem: o discernimento do amor. Então, irmã, não desista de ouvir mais o seu filho, não desista de orar mais pelo seu filho. Eu já falei isso, sempre que eu tiver oportunidade, sempre vou falar o quanto a minha mãe orou por mim, não é? Eu estava meio por aí perdido, mas Deus, através das orações da minha mãe, pôde me resgatar, e hoje estou aqui. Eu só queria ser, né, salvo, mas minha mãe sempre dizia assim: eu ainda quero ver você tocando para Jesus, meu filho. Porque eu tocava nos bailes da vida, nas bandas de rock, de blues, por aí afora, e a minha mãe dizia: eu ainda vou ver você na igreja tocando e cantando, louvando ao Senhor Jesus. E graças a Deus, minha mãe, antes de partir, ela pôde me ver louvando a Deus, adorando a Deus. E louvado seja Deus, porque a oração de uma mãe é maravilhosa. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de uma mãe, não é? A oração que uma mãe faz, dobra os seus joelhos todos os dias pelo seu filho, pela sua filha, não é? A segunda afirmação que nós fazemos quando olhamos para esse texto, para essa narrativa, para essa história: a verdadeira mãe cria os seus filhos para Deus. A verdadeira mãe cria os seus filhos para Deus, é para Ele. Veja o versículo 26, diz assim: por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Eu creio que tem um momento na vida de toda mãe que ela tem que abrir mão de alguma coisa dela, dos seus direitos, em prol, em benefício, para o bem dos seus filhos. Já ouviu aquela expressão assim: tirou da boca para dar para os seus filhos? Tirou da boca, aquela mãe tirou da boca para dar para os seus filhos. A mãe é assim, a mãe verdadeira é assim. Ela como diz acho que foi uma das cartinhas que falou: você muitas vezes deixou de fazer para você mesma para fazer por mim, não é assim? A mãe tira da boca para dar para os seus filhos. Tem até uma lenda, de uma mãe pelicano, numa época de fome, ela tira do seu próprio, a carne, o sangue do próprio peito, para dar para o seu filho, para que ele sobreviva. Então, claro que é uma lenda, lógico, mas é algo que sempre nos ensina que realmente e de verdade uma mãe, ela se renuncia, ela se sacrifica pelos seus filhos. Não é verdade?
Quando o rei Salomão disse que ia cortar a criança ao meio, ia dar metade para uma, metade para outra, parece que aquilo resolveria o problema, não é? Só que uma mãe de verdade não quer ver o seu filho morto, lógico. E uma mãe de verdade não quer o seu filho pela metade, muito menos pela metade. Quantas mães dentro de casa estão vivendo com o seu filho morto, destruído emocionalmente, perdido no vício, fazendo escolhas, tomando decisões erradas na vida? Quantas mães dentro de casa estão vivendo com o seu filho pela metade, incompleto, ausente, dividido? Dá só uma olhada no que a Ana, na oração que a Ana fez. Ela está contando para o sacerdote Eli esta oração. Ela diz assim em 1 Samuel capítulo 1, verso 27 e 28: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que ele viver. Ao Senhor eu o entreguei. Ana reconhece que Samuel não era propriedade dela. Samuel era propriedade do Senhor. Samuel era propriedade de Deus. Então ela deveria criá-lo para Deus. Então uma mãe sabe que cria o seu filho não é para si mesma, mas cria o seu filho para Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus, porque o seu filho é de Deus. Então nesta manhã, mãe, diga para o Senhor: Senhor, o meu filho é teu, a minha filha é tua, Senhor, cuida deles, cuida deles. E quando a verdadeira mãe disse: dê a criança viva a outra, não a mate. Irmãos, eu não quero aqui deturpar o texto, adulterar o texto de forma alguma, o texto bíblico, o texto sagrado, mas eu gostaria de pensar com os irmãos, que essa entrega não foi exatamente para outra mulher. De alguma forma, de alguma maneira, aquela foi uma entrega silenciosa a Deus. Quando seu filho vai para a faculdade, seu filho ou sua filha vai morar fora, ou quando ele ou ela vai se casar, de alguma maneira, de uma forma silenciosa, você está entregando a Deus. É uma entrega silenciosa a Deus. É teu, é tua, cuida deles, cuida deles. Já parou para pensar que foi quando ela fez isto, é que ela pôde realmente desfrutar do seu filho vivo e inteiro? O rei disse: essa é a mãe verdadeira, dê um menino para ela, dê um menino a ela, esta é a verdadeira. Ela se sacrifica pelo seu filho, ela quer ver o seu filho vivo, ela quer ver o seu filho inteiro, porque ela sabe que seu filho ou a sua filha não é para ele, para ela mesma, mas ela o cria para Deus. Oh, meus irmãos, esse é mais um daqueles paradoxos de Deus. Quando a gente entrega o que mais ama nas mãos de Deus, Ele nos devolve vivo, inteiro e abençoado. Amém, meus irmãos? Então entregue, vamos entregar os nossos filhos para Deus. É teu, Senhor, é tua, Senhor, cuida deles, porque em alguns momentos nós não podemos, em alguns momentos a mãe não pode. O pastor Rubens sempre usa essa expressão: há um momento que sua mão não alcança mais, seu braço não alcança mais. Então cuida, Senhor, quando eu não puder mais alcançá-los,
o Senhor pode. Cuida dele, cuida dela. Essa é a mãe que sabe que cria os seus filhos para Deus. Cria os seus filhos para Deus, para servir a Deus, aonde for, onde quer que ele esteja. Principalmente quando nós estamos vivendo um tempo em que os filhos, as filhas vão para a faculdade hoje e se encontram com uma realidade totalmente, completamente diferente da fé que nós ensinamos, da fé que você ensinou. Mas se você ensinou, está bem alicerçado o seu filho ou a sua filha na fé, então não se preocupe, ali ele será um missionário naquele lugar, ela será uma missionária naquele lugar, ou onde estiver, porque você entrega para Deus, eles são do Senhor. Amém, queridos? E eu gostaria de falar essa terceira passagem, esse terceiro ponto, terceira parte desse sermão, contando 3 histórias de 3 mães comuns. A dona Elisa, a dona Mônica e a dona Susana. São 3 histórias. Vou começar pela dona Elisa. Eu vou ler, permita-me ler para os irmãos essa história dessa mulher simples, dona de casa. A Elisa era uma mulher simples do século XIX, mãe de 17 filhos, dos quais apenas 8 sobreviveram. Enquanto seu marido se dedicava ao ministério pastoral, ela assumia com coragem a missão de educar espiritualmente os filhos. Em casa, ela lia a Bíblia, explicava versículo por versículo e orava fervorosamente, mencionando cada filho pelo nome. Sua dedicação deixou marcas profundas. Todos os que sobreviveram tornaram-se cristãos comprometidos. Um deles, especialmente impactado pelas orações e os ensinamentos da mãe, cresceu e se tornou conhecido no mundo inteiro. Seu nome, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A influência de Elisa foi tão significativa que Charles frequentemente atribuía o sucesso espiritual e ministerial às orações e ensinamentos de sua mãe. Ele dizia: não posso dizer o quanto devo às palavras solenes da minha boa mãe. Como posso esquecer quando ela dobrava os joelhos e com os braços em volta do meu pescoço orava: oh, que o meu filho viva diante de ti. A dona Mônica, ela nasceu por volta do ano 331 em Tagaste, no norte da África, hoje é Argélia. Ela era cristã desde a juventude. Ela se casou com um homem pagão chamado Patrício, um oficial de temperamento muito difícil, de uma vida moral instável, mas ainda assim com mansidão e fé. A dona Mônica conquistou o respeito e mais tarde a conversão do marido antes de sua morte. Mas o grande drama da vida de Mônica não foi o casamento, foi o seu filho mais velho. Era inteligente, brilhante, mas era perdido nas paixões mundanas, nas filosofias mundanas. Aquele jovem desprezava a fé da mãe e buscava sentido nas seitas, como o maniqueísmo e depois mais tarde a filosofia neoplatônica. A dona Mônica, no entanto, ela não desistia, chorava, orava, jejuava e esperava. O seu amor era teimoso, seu joelho era firme. Dizem que um bispo chegou a lhe dizer: não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. E de fato, ele não se perdeu. Após anos de vida desregrada, conflitos espirituais, o seu filho finalmente se rendeu a Cristo. Foi uma conversão que não apenas mudou a vida dele, mas influenciou toda a história da igreja. Pouco tempo depois, a Mônica partiu para o Senhor em paz, sabendo que sua oração tinha sido atendida. O nome do filho dela, Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história cristã. E a dona Susana,
nascida em 1669 na Inglaterra. A Susana foi caçula de 25 filhos, de um pastor puritano. Casou com Samuel, com quem teve 19 filhos, embora apenas 10 sobreviveram. Naquela época sobreviviam poucos, 10 sobreviveram. Apesar das dificuldades financeiras e das longas ausências do marido, ela organizava sua casa como se fosse uma escola. Separava tempo individual para conversar e orar com cada filho semanalmente, e ensinava-os pessoalmente teologia, latim, grego e, claro, a Bíblia. Quando o pastor local se ausentava, a dona Susana conduzia os cultos familiares, que atraíam mais de 200 pessoas naquele culto, gerando, claro, desconforto nas autoridades eclesiásticas da sua época. O impacto: 2 de seus filhos, John Wesley e Charles Wesley, fundaram o metodismo e avivaram a Inglaterra, com reflexos nos Estados Unidos e no mundo até os dias de hoje. E tudo isso começou no colo, na cozinha e nos joelhos de uma mãe chamada Susana. E hoje aqui, meus irmãos, nós temos Marias, Joanas, Déboras, nós temos mulheres, temos muitas mulheres que ainda continuam fazendo história, escrevendo uma história de fé, escrevendo uma história de coragem, escrevendo uma história de amor. Eu quero só terminar então dizendo para as mães: feliz Dia das Mães. Vocês são heroínas do lar, são bênçãos de Deus, nas mãos de Deus, para abençoar a vida dos seus filhos. Eu sei que aqui tem mães que, enquanto seu filho está dormindo, ela vai, chega lá na beira da cama e abençoa a vida do seu filho. Deus guarda o meu filho, Deus protege a minha filha. Continue, porque os frutos são certos na vida da mãe que se dedica a ensinar o seu filho, a sua filha. Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.